Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Se você também puder colocar-se em pé, em reverência à palavra do Senhor, em Carta aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 17. Nós estamos no ano de missões, mas também para nós evangelizarmos, Paulo nos traz algumas instruções nessa carta de Efésios. Eu vou ler a partir do 17 até o 32. A palavra do Senhor diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo? Se é o que tendes ouvido, e nele fostes ensinado como esta está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovei no espírito do novo sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças ao que ouve. Não entristeçai o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Pai, ainda na tua presença, eu quero clamar a cobertura do teu sangue sobre cada um de nós, que não seja aquilo que eu queira falar, mas o que o teu Espírito tem a falar conosco. Senhor, cerca as mentes, os corações cativos à obediência do Espírito Santo. Repreende e emudece toda voz contrária à voz do Senhor. Cerca esse ambiente com a tua Shekinah, com a tua glória. Toma cativos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a ti, para que possamos ouvir, absorver aquilo que o Senhor quer falar ao nosso interior nessa noite. Nós te louvamos pela tua palavra e te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis sentar. Paulo, ele escreve essa carta. E aqui, a partir do versículo 17, ele diz: Digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Paulo, ele traz, a partir do capítulo 4, fala sobre a unidade da fé. E nós não podemos, como cristãos, até porque nós temos sempre uma missão, né? Esse ano passado era o ano da oração, esse ano é o ano das missões. E evangelizar e falar do Senhor, como já foi dito várias vezes desde o início do ano, que não é só a gente viajar, fazer missões fora, mas as maiores missões estão dentro da nossa casa, no local de trabalho, da vizinhança. As missões que a gente faz estão em volta de nós. Então, nós somos missionários todo o tempo. Porque quando a gente pega um folheto e a gente vai evangelizar, a gente está falando de missões. E Paulo, ele fala que nós não devemos andar como os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus. Porque o maior propósito
para a nossa vida é que nós venhamos temer a Deus, estarmos na direção do Senhor, caminhando com Ele todo o tempo. Então, muitos andam nos seus sentimentos. Nós temos exemplos claros sobre as guerras que estouram. As guerras, elas se levantam porque um sentimento entra no coração de um homem e ele quer que aquele sentimento dele se transforme em uma verdade. E essa verdade, ele quer impor para as outras pessoas. E as pessoas ali são acometidas das guerras. Muitos inocentes são mortos por causa da ganância, por causa do orgulho, por causa do dinheiro. E as guerras estão estouradas. E isso é o princípio das dores. Isso é um cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas e na humanidade também. Como já foi dito, quando veio a Covid, nós não imaginávamos que tantas pessoas morreriam como morreu. Morreu muitas pessoas com a Covid. E aí, isso é um despertamento, e nós entendemos como um juízo de Deus. E para isso, nós não podemos viver no curso dos nossos sentimentos, naquilo que achamos que é certo, naquilo que queremos, mas temos que nos adequar ao que a palavra nos ensina. E a palavra, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada cortante. Ela trabalha em nossas vidas, mente, corpo, alma, espírito. Ela atravessa ao ponto de dividir alma, de dividir espírito e de penetrar no nosso íntimo e trabalhar e discernir o que está dentro do nosso coração. Isso só quem faz é Deus. E a palavra diz aqui, entenebrecido, cegos, com sentidos cegos. O mundo, ele é cego diante daquilo que Deus trouxe como revelação para nós. A revelação do Senhor, a verdade do Senhor. Muitos lá no mundo são cegos. Eles não entendem quando a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele pregava quando Jesus veio na terra. E quando ele passava em alguns locais, as pessoas eram cegas. E elas não compreendiam a palavra de Cristo. Porque a palavra, a verdade, ela é entendida quando você está com o seu espírito convertido, com o seu espírito livre no Senhor, para compreender o que o Senhor quer falar comigo e com você. E aqui, Paulo, ele diz, os quais, pedindo todo sentimento, e entregaram a dissolução com toda avidez, e cometeram impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele fosse ensinado, como está a verdade em Jesus. Eu gostaria que nós abríssemos aqui no Evangelho de João 4, 6. Evangelho de João 4, versículo 6. A palavra diz, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aqui, essa verdade, ela foi posta diante dessa mulher. Ela estava à beira de um poço, ela estava com algumas necessidades emocionais, sentimentais. Jesus pede água para ela, e ela ali oferece aquela água do poço de Jacó. E Jesus diz para ela, a água que eu tenho não é igual a essa água, que você vai voltar a ter sede. A água que eu tenho, ela jorra do trono de Deus. E ela sacia a alma, ela sacia o espírito, ela sacia todo o ser. E ela pergunta como que ela poderia. E o Senhor diz que aqueles que o adoram em espírito e em verdade vão entender qual é o propósito da palavra, da verdade de Deus. Ele diz, eu sou o caminho. Jesus disse para mim e para você, eu sou o caminho.
eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós não conseguimos entrar nos caminhos de Deus se não for por Cristo. Ele diz, eu sou a porta. E Ele fala para nós, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós não estamos só. Estamos tendo um Deus que cuida de nós. Um Senhor que trabalha em nós. Um Senhor que abriu um caminho no deserto para nós passarmos. Um Senhor que morreu na cruz, mas ressuscitou. E Ele vive à destra do Pai. E esse Deus, na morte de cruz, nós precisamos olhar para essa cruz todos os dias. E entender que o preço de sangue que Ele pagou por mim e por você, é para que nós venhamos caminhar e trilhar um caminho para chegar no céu. E chegar no céu, nós não conseguimos chegar de qualquer jeito. Nós precisamos ter algumas coisas trabalhadas em nossa vida. E aqui, ele diz, no versículo 22, que quanto ao trato passado, que vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do novo sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O Senhor, houve um momento que Ele diz no Velho Testamento que nós não teríamos mais um coração de pedra, mas teríamos um coração de carne, transformado pelo Espírito de Deus. E esse coração de carne, ele é transformado pelo novo homem. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e como seu Salvador, as coisas velhas para trás ficaram. A partir de agora, tudo torna-se novo. Nós temos um novo caminhar. E essa caminhada, eu me recordo que quando eu vim para Jesus, foi um processo de libertação. Foi um processo de muita libertação. E uma das coisas que o Senhor começou a fazer, Ele foi tirando. Eu tinha dentro da minha casa, no início da minha fé, eu acho que o pastor nem sabe, eu acho que eu nunca contei isso para o pastor. Meu esposo, que havia falecido, ele era roqueiro. Ele gostava de muitas músicas, né, que até hoje tocam no meio dos jovens. Black Sabbath, AC/DC e muitos outros. E uma das coisas que eu me recordo, um dia, os irmãos daqui da igreja foram na minha casa e nós começamos ali a orar. E o Senhor usou ali o irmão para falar que era para eu tirar tudo aquilo de dentro do meu lar. E foi uma grande limpeza de algumas coisas que quando nós viemos do mundo, músicas que são do mundo, coisas que não vai nos acrescentar. O Senhor, Ele não vai precisar falar para ninguém, mas Ele vai falar no seu coração. E eu comecei a tirar aquelas coisas. E naqueles dias eu ainda tinha roupas do meu esposo. E o Espírito Santo me incomodou, me inquietou. E falou, tire tudo isso, junte, dê para pessoas. E ali o Senhor foi fazendo um processo de libertação, porque eu vim de uma família que, entre aspas, dizíamos que eram católicos, mas frequentávamos terreiros, lugares que o Senhor não estava. E quando eu vim para o Senhor, o inimigo se levantou de uma forma terrível, porque uma prima minha, que nós fomos criadas juntas, e ela tinha feito cabeça por 2 vezes, ela ficou anos sem falar comigo. E ela veio falar comigo quando eu estava grávida da minha filha, da Sara. Eu fui na casa dela, fiz uma visita. E a filha dela nasceu 2 meses antes da Sara. E depois essa menina, com 6, 7 anos, ela não falava com ninguém. Ela estava dando muito trabalho na escola. E ninguém chegava perto dela. E naquele dia eu fui na casa da minha tia, eu consegui chegar perto dessa menina. Orei com ela. E o Senhor não fez aquela grande obra, porque a minha prima não se firmou. Ela não tinha coragem de enfrentar o esposo, né, que depende do esposo. Mas foi um grande processo de muita libertação.
E essa libertação, para sair o velho homem e entrar o novo homem, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui nesta noite. Nós praticávamos coisas no qual Deus não estava, porque éramos cegos, coração endurecido, olhos cegos para as coisas de Deus. Mas o Espírito Santo, quando ele entra em nossas vidas, ele traz mudança. E essa mudança do novo homem é de dentro para fora. Nós não vivemos como vivíamos antigamente, por isso a palavra diz que aquele que estiver de pé, cuide-se para que não caia. Porque todos nós estamos sujeitos a cair, a falhar, a errar. Às vezes nós éramos pessoas que bebíamos em beira de boteco. E aí o Senhor não tem mais isso para você. Mas aí às vezes, vem aqui, não tem nada a ver. Se nós dermos lugar, as obras das trevas vão tentar nos aprisionar. E nós precisamos nos firmar naquele que nos chamou, naquele que é o consumador da nossa fé. Ele diz na carta aos Hebreus 12:1, ele diz assim, para que nós não nos embaracemos com nada dessa terra. Não nos deixe embaraçar com nada que o Senhor não esteja na nossa frente. Que o Senhor arranque aquilo que nos embarace, mas que nós corramos firme para o consumador da nossa fé. Olhando para Ele, fita os nossos olhos e declarando que Ele é o Senhor da nossa vida. Que Ele é aquele que tira as prisões do nosso coração, as prisões da nossa mente, as prisões das nossas emoções. Nós estamos vivendo em uma sociedade em que as pessoas mudaram de comportamento. Por que as pessoas mudaram? Por causa da tecnologia. A tecnologia entrou. E se nós não tivermos cuidado, a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar angustiado, a gente vai ficar sem conseguir dormir. Porque se não tivermos o equilíbrio de Deus, nós não vamos permanecer. Porque nós precisamos caminhar, olhando para o nosso homem interior, revestindo dessa nova natureza e tirando toda a velha natureza, aquilo que trazia em nós a prisão do pecado, e sermos livres para olhar para Jesus, o consumador da nossa fé, e sabermos que sozinho nós não conseguiremos, mas com Cristo nós nos tornaremos mais do que vencedores nele. Ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei sozinhos, enviarei do meu Espírito. E o Espírito Santo testifica no nosso espírito que Ele está conosco, que nós somos filhos, que nós nos assentaremos à mesa do Pai. Nós não estaremos fora da mesa. O Senhor quer nos chamar a estar a essa mesa. E a palavra diz, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Gostaria de colocar Zacarias 8:16. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um ao seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Então, todo tempo, a verdade prevalecerá. E mesmo nós que servimos ao Senhor, às vezes, nós somos colocados em situação em que a gente pensa que a mentira vai ser o melhor caminho. Mas a palavra nos garante que a verdade, ela é o melhor caminho. A verdade, ela está diante de nós. A mentira tem o pai da mentira, que é o diabo. Nós somos filhos da luz. E os filhos da luz falam a verdade. A verdade do Senhor, ela prevalecerá. E a mentira, ela tem que cair por terra. Aquilo que não é verdade, em um determinado momento, ela vem para fora. E o Senhor mostra a mentira. Mas a verdade, ela prevalece, ela se justifica, porque o próprio Deus justifica a sua verdade. E a palavra diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha sobre o sol a vossa ira. Porque todos nós estamos sujeitos a irarmos. E todos nós estamos sujeitos a fazer coisas em que a gente nunca imaginava fazer.
Às vezes, num trânsito, a gente vê um exemplo claro disso. E um trânsito, a pessoa tira uma arma, ela mata a outra, porque ela se ira facilmente. Numa briga com uma esposa, com um esposo, um outro mata facilmente. Por quê? Porque ele se ira, ele deixa que a sua ira tome lugar. E a palavra diz, não deis lugar ao diabo. Todos nós estamos sujeitos a sentimentos como a inveja, como a competitividade, sentimentos que não engrandecem e que não enaltecem o nome do Senhor. E aí, a palavra diz, não deis lugar ao diabo. Se nós dermos lugar, o diabo não precisa de uma porta aberta em nossas vidas. Ele precisa de uma brechinha. Se eu e você dermos uma brechinha, por exemplo, você está lá no celular e aparece um site pornográfico. E você começa a continuar assistindo por aquela portinha que você abriu. Porque nós pecamos pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que tocamos, cheiramos, bebemos. Isso entra o pecado na nossa vida. Se dermos lugar, alguém está ali, usou droga primeira vez. Não, só vai ser essa vez. Aquele momento em diante, o seu corpo começou a ficar dependente daquela substância. Porque se você não está vigilante, o inimigo ele entra por um caminho para roubar, matar, destruir. E o Senhor quer nos dar vida e vida em abundância. E a vida que vem de Deus, ela está aqui nessa noite. O Espírito Santo quer fortalecer a igreja. O Espírito Santo quer renovar as mentes. Ele diz, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tinha, o que não, para que repartir com o que tem necessidade. Então, a gente vive um mundo em que parece que a mentira, em que as coisas erradas é que estão certas. Tem países em que a pessoa deixa um celular cair, ninguém pega, é uma cultura. Aqui no Brasil, às vezes tem aquelas pegadinhas e coloca ali uma determinada coisa. E determinadas pessoas passam e ele quer botar no bolso aquilo que não é dele. Mas existe aquelas pessoas que são sinceras e verdadeiras. E elas veem aquela coisa no chão e ela quer procurar quem é o dono. Ela quer entregar. E aqui nos ensina isso. É a moral. Nós temos que ser pessoas corretas em todo tempo e fora de tempo. Dentro de casa, fora de casa, local de trabalho, nós precisamos ser corretos com o reino, conosco, com a nossa família. É necessário sermos corretos. Às vezes, o mundo, agora as pessoas estão viciadas nos joguinhos. E muitos de nós damos lugar, às vezes, a ficar jogando aqueles joguinhos, dando dinheiro, porque ele vai te dar um pouquinho de dinheiro e depois ele rouba tudo aquilo que você colocou. E o Senhor quer que nós não façamos coisas em que Deus não está no meio. Porque o Senhor tem para nós caminhos de paz, caminhos de vitória, caminhos de respostas. Em tudo aquilo que fizermos, seremos bem-sucedidos. Tudo que colocarmos a nossa mão, o Senhor estará à nossa frente, quebrando as cadeias do inferno, quebrando as portas, quebrando os grilhões, desfazendo os laços, agindo no meio da igreja. O Senhor quer levantar sobre nós a autoridade. Para termos autoridade, precisamos seguir os passos de Jesus. Precisamos estar no centro da vontade de Deus. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e compreender qual é a vontade perfeita do Senhor para as nossas vidas. E a palavra diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação que é de graça aos que ouvem. Lá em Tiago 3, gostaria de ler Tiago 3, do versículo 1 ao 6. A palavra diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloriar-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto bestas, feras, como ervas, tantos répteis, como todo animal, animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Isso quer dizer, na nossa boca há poder de vida, mas também há poder de morte. A nossa boca, ela não pode ser dois tipos de fontes. Ela tem que ser um tipo de fonte. A palavra diz que uma fonte, ela não jorra água doce e nem água amarga. De uma fonte é necessário jorrar a vida de Deus. E a língua, ela é um pequeno corpo, mas se nós não tivermos cuidado, nós falamos mal uns dos outros. E a palavra do Senhor diz que a língua a gente também amaldiçoa. E eu me recordo que há muitos anos, um livro, conversando com alguém, a pessoa conversando comigo a respeito desse livro, a pessoa dizia, ela me contava a história e falava, olha, eu li o livro. E ela nem servia ao Senhor. E ela dizia a história que um pastor contava, que nesse livro, uma família morava em uma fazenda. E a filha foi levar um galão de leite. No meio do caminho, aquele galão derramou. E a mãe, muito irada, com muita raiva, falou para aquela filha, que o diabo te carregue. E a partir daquele dia, aquela jovem ficou endemoniada. E nada tirava aquele demônio. Chamaram um pastor, e o pastor foi naquela casa. E o demônio resistia a sair daquela jovem. Até que o pastor teve o discernimento que a mãe havia amaldiçoado aquela filha. Porque o pai e a mãe, ele é autoridade sobre o filho. E muitas vezes nós lançamos palavras não só sobre o filho, sobre pessoas. E as palavras no mundo espiritual, ela tem poder. Mas nessa noite o Senhor quebrará toda palavra maldita contra as nossas vidas. Toda palavra de maldição lançada contra a sua família não prosperará. Toda palavra de maldição lançada contra a sua vida, muitas vezes os próprios pais lançam palavras de maldição contra os filhos. E os filhos não são abençoados na sua caminhada, porque há uma palavra de maldição ali. E a nossa boca jorrará fonte de vida, fonte de cura, fonte de libertação. Nessa noite, se alguém disse alguma coisa, você não vai ser nada. Não aceite essa palavra. A resposta final, como o pastor pregou um dia desse, vem da boca de Deus. A resposta final vem da boca do Senhor. É o Senhor que traz a resposta final sobre a minha vida e sobre a sua vida. Da nossa boca jorrará fonte de vida. Da nossa boca, quando você fala para o povo judeu, você fala, você quer ter, eu vi um vídeo, e ele dizia, você quer ter paz com os palestinos? Ele, sim, shalom, Senhor, é a nossa paz. Mas quando chegava nos palestinos, não, mata-os, morra, da criança, do jovem, do velho. Todos diziam a mesma coisa. Mas nós que somos povo de Deus, nós temos a paz que excede a todo entendimento, guardando o nosso coração em Cristo Jesus. Por isso, do coração procede as fontes de vida, do coração procede as saídas, porque um coração alegre, ele aformoseia o rosto, um coração triste, ele abate o semblante.
Então nós precisamos que a nossa palavra seja fonte de vida. Seja fonte. O que contamina o homem não é o que vem de fora para cá, mas é o que sai de dentro para fora. Se nós estivermos com o coração amargurado, como no próximo versículo, a palavra diz também: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Nós temos a história de Saul. Saul foi levantado o primeiro rei de Israel porque o povo queria um rei. E ali o Senhor deu uma ordem para Saul: Saul, vai na terra dos amalequitas, mata, destrói, da criança de peito ao mais velho, tudo e todos. Saul, ele faz o que agrada ao seu coração. E ele não obedece ao Senhor. E ali, a partir daquele momento, o Espírito Santo se entristece com Saul. O Espírito Santo sai da vida de Saul. E o primeiro sentimento que Saul sente foi angústia. Foi preciso chamar alguém para tocar a harpa, para ele sentir o alívio, porque ele estava cometido da falta da presença de Deus. Não vamos, como lá na carta aos Tessalonicenses 5,19, ele diz: não extingais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nosso espírito. O Espírito Santo está na nossa vida. E eu falei esses dias para o meu neto, para o Johan. Ele: mas como que o Espírito Santo está na minha vida? Ele está vendo o meu cérebro, vovó? Eu falei: o Espírito Santo, ele vê tudo. Ele vê o nosso cérebro, ele vê o nosso coração, ele vê o nosso estômago, ele vê todo o nosso ser. Então ele está em nós, dentro de nós, porque ele está vendo tudo minuciosamente. Ele está vendo a nossa vida. E o Espírito Santo vê os locais que nós entramos. O Espírito Santo vê os vídeos que nós assistimos. O Espírito Santo vê com quem estamos falando, o que estamos falando, o que estamos fazendo. Nós somos inclinados ao pecado, a falhar, a errar. Principalmente nós que estamos em corpo em Cristo. Porque nós convivemos muito tempo uns com os outros. E nós somos cheios de falhas, de defeitos, de erros. E às vezes olhamos o erro no outro, apontamos, mas tem um argueiro virado para mim. Porque eu tenho que tirar a trave do meu olho. Eu tenho que olhar para dentro de mim, quando o salmista, no Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Olha aqui para dentro de mim, olha para dentro do meu coração, olha para dentro das minhas mazelas, olha para dentro de quem eu sou nessa terra. Tudo que desagrada em mim, trilha em mim esse caminho reto, Senhor. Cria em mim, quando Davi disse: não retires de mim, porque ele pecou, ele viu uma mulher, ele a desejou, deitou-se com ela. E ele começou a sentir que o Espírito Santo estava se afastando. No Salmo 51, ele fala: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito. E ele diz: a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Esse coração eu e você temos nessa noite. Esse coração é terra boa. Esse coração é terra frutífera. Esse coração é transformado pela presença do Espírito Santo. E o Senhor diz para nós: toda amargura, e a ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada do meio de vós. Isso tudo que não glorifica ao Senhor. Aqui, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quando a gente tem problemas uns com os outros, e isso, irmãos, enquanto a gente estiver nessa terra, que a gente estiver vivendo, a gente vai passar por isso. Porque cada um de nós temos uma digital.
Nós somos uma pessoa única, criada por Deus. Você imagina uma única pessoa na face da terra? Sou eu e é você. Então, nós temos diferenças. Nós somos diferentes uns dos outros. Em casamento, filhos, você cria 3 filhos do mesmo jeitinho. Mas cada um tem uma inclinação diferente. Cada um tem um pensamento, tem um comportamento. E assim sou eu e é você. Mas a gente tem muitas vezes a gente raspa um com o outro. No meio dos irmãos mesmo, agora recentemente, no meio da minha família, aconteceu umas coisas que eu falei, Jesus dos crentes. Senhor, eu já estou com quase 60, 57. Senhor, nunca tinha acontecido isso, mas aconteceu. E eu falei, Senhor, me ajuda. Me ensina como fazer, como lidar. Porque é irmão, está ali, sangue do meu sangue. Como que eu vou agir? E o Espírito Santo, no meio dessas fraquezas, o Senhor começou a falar, peça para mim tirar toda a amargura, tirar toda a angústia. E eu comecei a orar, Senhor, me ajuda. Tira essa angústia, tira essa decepção, tira essa frustração. Me ajuda a marchar. E o Senhor não quer que deixemos essa raiz de amargura ficar no nosso coração. A raiz de amargura, ela tem que ser liberta de nós. A raiz de amargura, ela tem que ser arrancada. Muitos de nós estamos depressivos, porque deixamos amarguras ficar dentro de nossas almas. E nessa noite é uma noite de você tirar toda a raiz de amargura. É uma noite para você tirar aquela pessoa que lá no seu local de trabalho está te perseguindo. Aquela pessoa em que você teve todo o melhor sentimento por ela, mas ela te enganou, ela te traiu. E você gerou no seu coração um sentimento de amargura. Talvez isso aconteceu 30 anos atrás. Mas hoje é a noite de você liberar essa raiz de amargura. De você lançar por terra todos esses sentimentos que te aprisionam, que te prendem, que te amarram. O Senhor quer libertar as nossas vidas, para nós sermos livres. Tem pessoas que têm muitas bênçãos presas no mundo espiritual, porque você ainda não liberou essa raiz de amargura. Porque você ainda não conseguiu liberar o perdão. E a palavra do Senhor diz, antes sede uns para com os outros. Benignos, misericordiosos, eu já vou ler. Benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e que ela saia do nosso meio. Lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Carta aos Colossenses 3, 1 ao 13. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que são sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despedistes do velho homem com seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, em circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade,
suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa quanto outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Primeiro, Jesus me perdoou e te perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Cheios de falhas, cheios de erros. O Senhor nessa noite quer nos libertar, nos trazer a liberdade de sermos livres, para podermos anunciar as boas novas do Senhor. E essa mensagem não é só para o domingo à noite, ela é para todos os dias da nossa vida, para todos os momentos. Por isso, quando o pastor fala para virmos para a escola bíblica, é necessário termos um comprometimento com a palavra de Deus. Ler essa palavra a tempo e fora de tempo. Quando Josué foi herdar a terra prometida, o Senhor disse para Josué: Josué, meu servo, Moisés está morto. Agora vai herdar a terra. Medite no livro dessa lei. Não aparte ele da tua boca. Medita dia e noite, para que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Medita na palavra, busca, não só no culto de domingo, ou da terça, da quinta, da quarta tarde, no culto de consagração, mas todos os dias, procure meditar na palavra. Faça um propósito de leitura todos os dias. Tem várias formas de você ler a Bíblia em um ano, em você ler 6 meses, em você ler alguns dias. Faça esse propósito. A Bíblia, a palavra, é uma palavra viva e eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Aquele que lê, ele será bem-sucedido, porque a palavra, ela alimenta o nosso espírito. A palavra, ela dá força à nossa mente. Muitas mentes estão enfraquecidas porque não têm a palavra. Se você tem a palavra, ela te dá força, ela te dá compreensão, ela te dá sabedoria, ela te dá discernimento para você marchar, para você ser uma mãe, ser uma esposa, ser um esposo, ser um filho, ser um servo, ser ouvinte, saber submeter-se a autoridades. A palavra nos ensina todas as coisas. Então, nessa noite, é uma noite profética. É uma noite que você vai profetizar na sua vida. Que você não vai falar palavras torpes. É uma noite que você não vai extinguir o Espírito Santo da sua vida. É uma noite em que você vai tirar toda amargura, toda cólera, toda falta de perdão. E você vai liberar o seu coração para perdoar. Perdoar, você veio para Cristo, mas está de mal de alguém. Libere o seu coração nessa noite. Porque é necessário, não tem como estarmos no reino sem falar com o nosso irmão. Não tem como estarmos no reino de mal da nossa irmã, dentro da nossa casa, do pai ou da mãe, ou da esposa. É necessário nessa noite abrirmos o nosso coração. E eu gostaria que você se colocasse de pé nesse instante.